Jesus. No versículo 3, ele diz Senhor Jesus Cristo. Por último, ele diz em Cristo. No versículo 5, ele vai dizer por meio de Jesus Cristo. Por último, ele diz no domingo passado, compartilhando sobre essa palavra, nós tivemos um pequeno toque sobre isso. E, por falta de tempo, preferi deixar esse assunto para compartilharmos juntos hoje. Então, aqui eu quero que vocês notem essa pequena nota, e não é pequena, ela é muito grande, mas apenas falando de forma didática. Essa pequena, como eu digo mais uma vez, não é pequena, é um grande nota. Mas esse pequeno detalhe aparente, Paulo não faz isso, irmãos, de forma desavisada. Quando Paulo coloca essa nota, ele tinha algo em mente. Porque quando ele vem descrevendo nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, em Cristo, todas essas menções, de repente ele muda, se refere a ele como o amado. Esta, eu diria para vocês, é a parte mais nobre, mais rica, mais profunda, mais significativa daquilo que Paulo deseja falar. Eu quero que você observe, porque nessa expressão no amar, nós vemos a medida do amor de Deus por nós. E nenhuma outra descrição aqui, por mais rica que seja, Paulo tinha isso em mente. Quando você lê desde o versículo 1, você vai vendo cada menção que Paulo faz sobre o Senhor. A frase que constrói o contexto dessas menções carrega em si verdades profundas. Porém, quando Paulo chega nessa frase, no amado, é como se ele pegasse cada um desses pontos que ele vinha tratando, desde o versículo 1. Porque o tema central deste capítulo 1 da Epístola aos Efésios é o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Vou repetir mais uma vez. O tema deste capítulo 1 da Epístola aos Efésios é sobre o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Senhores, é esse supremo propósito em Cristo que nós vamos buscar para quem crê, para quem teve o Espírito vivificado, para quem é guiado, então, pelo Espírito Santo. Nós vamos ter eternamente isso. Porque Cristo é infindável, insondável. Toda a eternidade nós vamos estar sendo governados por Ele, pelo Espírito Santo, fazendo e atendendo às vontades dele. Então é muito importante, o quanto antes, nós entendermos esse eterno propósito de Deus, entender qual que é o propósito de tudo que a Trindade tem para cada um de nós, e esse amor que Deus tem por nós, e a cruz é um lugar e fundamental para essa realidade espiritual, onde isso foi possível acontecer, ou seja, nós estávamos mortos em delitos e pecados, assim como uma criança que nasce hoje, poder então ter o espírito que está mortificado, ser vivificado, e aí iniciarmos um crescimento espiritual. E, de preferência, quanto antes sairmos de uma vida infantil espiritualmente e ir para uma vida madura espiritualmente. E esse é o propósito. E todo domingo está lembrando da mesa do Senhor, exatamente para mostrar o conhecimento e ter uma realidade espiritual que é o ponto alto de todo o universo, de todos os tempos, que é essa oportunidade que Deus deu para nós de tirarmos os nossos pecados, ou pecado, que é ter vivido, e muitos continuam vivendo, sem o governo de Deus. Este é um dos capítulos mais importantes que nós encontramos em Efésios, capítulo.
Por isso, cada vez que você lê esses versículos, você vai encontrar aqui alguns degraus pelos quais você precisa subir. Não são menções aleatórias. Não são meras menções literárias de um escritor que busca satisfazer o anseio dos seus ouvintes. Muito mais do que isso. Aqui nós encontramos a verdadeira expressão daquilo que é a mente de Deus. Que é a realidade espiritual, que é o amadurecimento, que é a metanoia, a metamorfose, que é a transformação da mente, objeto da nossa live de ontem, nesse horário das 10 horas. Porém, eu não tenho condições de falar isso para vocês. Quero me restringir apenas no versículo 6, nessa frase, no amado. E é isso, a medida do amor de Deus para conosco. No domingo passado, nós vimos sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Uma ênfase sobre essas três palavras: o amor, a graça e a misericórdia de Deus, baseado no capítulo 2. E aqui nós vamos nos deter nisso, na medida do amor de Deus, porque a salvação é resultado do amor, da graça e da misericórdia de Deus por nós. Porém, irmãos, é só em Cristo Jesus, que nós vamos compreender esta medida, esta altura, este comprimento, esta profundidade, esta largura do amor de Deus, esta visão quadridimensional do amor de Deus só pode ser definido por essa pessoa. E aqui Paulo chama de o amado. O amado. Primeira coisa. Agora, não adianta falar o amado da boca para fora. O amado em Cristo, que eu escutei várias vezes, tem que ser uma realidade espiritual. Eu me lembro de uma certa pessoa que sempre me dirigia até, falando meu amado, e eu percebi por conversas que essa pessoa teve com outras pessoas, que ela deixou de ter relacionamento, portanto, espiritualmente ela não entende o que é a vida espiritual. E mistura a vida terrena, natural, carnal, com a vida espiritual, de uma forma indevida, né? Ou seja, com julgamentos, escutar os outros, e não entende que todos nós somos contaminados, temos nosso coração em tratamento espiritual. E é triste ver isso, por aspecto espiritual, lógico. Que eu quero colocar como nota está em João capítulo 1, versículo 18, quando ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Aí ele vai dizer: o Deus unigênito. Escute isso: o Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o exegetou, é quem o explicou, é quem o definiu, é quem o revelou. Essa palavra aqui, no texto grego, revelou é exegetou. Da onde vem? Os advogados aqui sabem muito bem o que significa isso. Exegese. Exegese. Exegetou. Explicou. Provas sobre provas. Todas as provas de Deus, irmãos, ou sobre quem é Deus, não está na natureza. Também, porém não é só na natureza. É que observação interessante, esse exegetou, né? Eu prefiro a palavra revelou. Então, houve uma revelação de Deus para nós com relação ao amado Filho, que era unigênito, que passa, depois da morte e ressurreição, ele passa a ser o primogênito, dando oportunidade de todo ser humano vir a nascer nele, né, espiritualmente falando, e viver nele. Né? Por isso que no Natal a gente começou a desejar aos outros feliz vida em Cristo. Feliz vida em Cristo, não Feliz Natal. Feliz Natal não representa absolutamente nada. Né? A feliz vida em Cristo, essa deveria ser a expressão usada no Natal. E agora no Réveillon também, bom ano não significa absolutamente nada para mim em termos espiritual. Agora, desejar
uma feliz vida em Cristo, uma feliz frutificação, um feliz caminho de frutificação, que é o caso das nossas lives de hoje à tarde, à noite, isso sim é desejar alguma coisa espiritual para o outro, seja quem for o outro, porque não houve distinção da parte de Cristo quando ele veio salvar a humanidade. Ele não separou o pobre do rico, ele não só separou o bandido do mocinho, enfim, não separou o preto do branco e assim por diante. Então, quem começa a separar, excluir, selecionar, é porque não tem uma vida espiritual, pelo menos madura. Eu diria que provavelmente não tenha um novo nascimento, não tenha o seu espírito vivificado. Não se limita à natureza. Também. Ah, essa história da natureza. Tem gente que vai passear e vê o pôr do sol, o nascer do sol, coisas lindas, lógico que é linda, mas vê o que ele vai falar. Não quer dizer que Deus está aí. Deus é infinitamente maior do que essa imagem, do que essa natureza. Vê o que ele vai falar sobre isso. Mas a maior prova de quem é Deus está em Cristo. A maior prova de que é Deus está em Cristo, não está na É natureza. quem o revelou. Essa palavra aqui, Eu voltei um pouco. no texto grego, revelou é exegetou. Da onde vem? Os advogados aqui sabem muito bem o que significa isso. Exegese.